destaques do São Paulo na conquista da Copa do Brasil, Calleri eternizou seu primeiro título com a camisa do tricolor na pele. O atacante tatuou a taça do torneio no tornozelo. Em sua segunda passagem pelo tricolor, o argentino virou ídolo de vez ao ser campeão. Em 2016, na primeira passagem, ele tinha chegado à semifinal da Libertadores. E agora, nesse retorno, tinha sido vice-campeão paulista e da Copa Sul-Americana em 2022. O título da Copa do Brasil, conquistado no dia 24 de setembro sobre o Flamengo, coroou a história dele no clube. Calleri, por sinal, fez o gol da vitória sobre o Flamengo no primeiro jogo da decisão no Maracanã. O empate por 1-1 no Morumbi na segunda decisão confirmou o título do tricolor. Em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, realizada semanas depois do título, Calleri só voltará a jogar pelo São Paulo na próxima temporada. Com o Campeonato Brasileiro paralisado por conta da data FIFA, o São Paulo volta a campo no dia 22 contra o Fluminense fora de casa, em partida atrasada da competição. O zagueiro Arboleda atingiu uma marca expressiva no empate no São Paulo com o Santos no último domingo, dia 12, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Titular absoluto da equipe, o defensor completou 250 jogos pelo clube. Desde 2017 no tricolor, o equatoriano fez sua estreia justamente em um clássico contra o Peixe. Naquele dia, ele marcou o primeiro de seus 18 gols com a camisa são paulina. De lá para cá, foram mais 6 temporadas pela equipe do Morumbi. Em meio a algumas polêmicas, como quando apareceu em uma foto com o uniforme do rival Palmeiras no Equador, aos poucos o jogador se firmou e virou peça incontestável na defesa tricolor. Ele também foi alvo de críticas depois de ser visto em festas durante a pandemia do vírus, além de faltar a um treino. Em 2023, Arboleda disputou 38 partidas pela equipe de Dorival Júnior com um gol marcado. Ele também faturou sua segunda taça pelo clube, a inédita Copa do Brasil. Em 2021, ele já havia vencido o título do Paulistão. Nesta temporada, ele formou dupla de zaga com o jovem Beraldo da base do São Paulo. Líder da equipe, o zagueiro tornou-se um dos símbolos de um período de reconstrução do clube. O defensor foi o lixo ao luxo, já que em 2017, seu primeiro ano no time, o tricolor chegou a brigar contra o rebaixamento. Depois de se recuperar de uma lesão na coxa, Arboleda voltou a ser titular do São Paulo nos últimos jogos e deve terminar este ano como um dos principais jogadores da equipe. Em situação confortável na tabela, o tricolor volta a campo após a data FIFA no próximo dia 22 contra o Fluminense. A partida está agendada para as 21h30 de Brasília, no Maracanã, em duelo atrasado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, ninguém é perfeito, Arboleda vem fazendo por merecer dentro de campo e melhorou bastante fora de campo, não é mesmo? O técnico Dorival Júnior terá o desfalque do meia Wellington Rato no jogo contra o Fluminense dia 22 no Rio de Janeiro. Rato estava pendurado e tomou o cartão amarelo no primeiro tempo contra o Santos no último domingo na Vila Belmiro. Outro jogador do mesmo setor provavelmente não enfrentará o Fluminense. Rames Rodrigues, que sentiu um desconforto e foi cortado contra o Santos, foi colocado pela seleção da Colômbia e não deve voltar a tempo. Gabriel Neves, que cumpriu suspensão no fim de semana, pode ser relacionado. A expectativa também pela recuperação de Lucas, que tem uma lesão muscular. A CBF planeja uma mudança para o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A ideia é diminuir o número de datas disponíveis de 16 para 12 na programação anual, que é feita pela Confederação e repassada para as federações. Um dos motivos da mudança ser feita somente em 2026 é o fato de alguns contratos já estarem assinados. O Campeonato Paulista, por exemplo, tem acordo para o formato com 16 datas com a Record para a TV aberta até 2025. A Federação Paulista de Futebol, aliás, deve ser a grande resistência na mudança. O estadual de São Paulo rende pelo menos 30 milhões de reais para os principais times em termos de transmissão. Este ano, o Palmeiras foi campeão e faturou mais de 50 milhões de reais entre verbas de televisão, premiação por título e bilheteria. Hoje em dia, já há estaduais, como o Mineiro, por exemplo, que é disputado em apenas 12 datas.
Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, tem conversado com as federações, mostrando a importância de repensar esse formato para tentar ajudar a diminuir a maratona. Curiosamente, os times que mais reclamam do calendário são os que devem ser o principal foco de resistência, justamente por terem os estaduais que mais rendem dinheiro. Além dos paulistas, os cariocas e os gaúchos também são considerados potenciais obstáculos. Última segunda-feira, dia 13, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Em sessão solene que aconteceu no Palácio Anchieta, o dirigente recebeu a Medalha Anchieta, maior honraria da Câmara, o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. A sessão solene foi presidida pelo vereador Fábio Riva, líder do governo na Câmara e autor da proposta. A mesa presente foi composta por Cacá Viana, secretário municipal de Esportes e Lazer de São Paulo, Edson Marcuso, prefeito de Boituva, Ives Jandra Martins, presidente do Conselho Consultivo do São Paulo Futebol Clube, Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, e Julinho Casares, filho do presidente, representando a família do homenageado. Casares recebeu suas duas honrarias ao som do hino do São Paulo, que foi executado pela Banda da Guarda Civil Metropolitana. Ao fim da sessão, para fechar com chave de ouro, ainda houve uma apresentação da Escola de Samba da Dragões da Real. Casares ouviu as palavras dos que estavam ali presentes e também discursou após receber a homenagem. O profissional contou que teve de começar a trabalhar com pouca idade e destacou sua trajetória até se tornar presidente do tricolor. Já no fim do discurso, o dirigente agradeceu a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo, recebidos na sessão, e ressaltou como torcedor o amor que sente pelo São Paulo. Após as declarações, Casares foi aplaudido de pé. Nesta terça-feira, dia 14, o basquete tricolor disputa o majestoso contra o Corinthians fora de casa. O confronto será às 20 horas no ginásio Vladimir Marques, com transmissão da Star Mais e ESPN. A equipe são paulina disputa a sexta partida da primeira fase do campeonato. No último embate, o São Paulo venceu o Unifacis em casa por 94-86. O pivô Faverani ganhou o troféu de craque da partida. O time comandado por Bruno Mortari tem boa vantagem diante do rival na competição. Foram 8 jogos e 8 vitórias do tricolor. Melhor impossível, não é mesmo? A última vitória foi no Vladimir Marques por 85-73 e o ala/armador Bennett foi destaque com 23 pontos.